Elise Matsunaga se tornou mais um assunto proibido nos almoços de família. Com uma espécie de divisão de torcida, uma ame e outra odeie, a mulher que matou e esquartejou o marido em 2012 desperta discussões acaloradas. Com direito à hashtag própria, pedindo que ela seja deixada em paz, hoje Elise está em liberdade condicional, mas ainda cumprindo pena. Nas últimas semanas, ela voltou a ser manchete policial quando foi envolvida numa falsificação de documentos e ainda teve imagens e fotos de sua nova vida pela praia e também bebendo álcool. Afinal, como prisioneira, Elise pode viver essa vida livre, leve e solta? Quem responde é a promotora doutora Solange Beretta, com quem converso agora. Porque você esteve durante o julgamento. Sim. Ali, você participou de todos os dias. Como foi o julgamento dele? Como você hoje analisa? Foi um julgamento um pouco machista? Você acha que hoje seria diferente? Machista não nas pessoas que estavam ali, na própria sociedade um pouco mais. Hoje eu sinto que as pessoas têm um pouco mais de empatia a Elise, porque muito se mostrou também o quanto o Marcos Matsunaga era um homem assediador. Não estou dizendo para as mulheres saírem matando nem esquartejando. O que eu estou dizendo é que hoje você tem elementos que trazem um pouco mais de compaixão, de quase entendimento do que ela fez. Mas naquele momento, você acha que hoje seria o mesmo julgamento? Bom, eu estive, né, presente em todos os dias do julgamento. Eu, sempre que possível, eu costumava assistir a atuação dos meus colegas no plenário do júri. Eu trabalhei durante 10 anos no primeiro tribunal do júri. Esse caso, ele estava no 5º tribunal do júri, né? Então, não era o tribunal ao qual eu pertencia, onde eu atuava. Mas só que eu sempre gostei, não só de casos midiáticos, não, porque nem sempre os casos midiáticos são os mais interessantes para estudo, né? Eu, diga-se de passagem, nunca tive nenhum caso midiático e consigo trazer exemplo de 20, 30 casos extremamente interessantes. Não, você tem um caso midiático que a gente vai falar em breve, que eu não vou falar qual é ainda. Sim, esse foi midiático. A mídia podia ter explorado um pouco mais, né? Mas eu acho que também não explorou porque éramos outra sociedade. Pode Hoje ser. Seria ainda mais forte, por isso que eu quero trazer. Pode ser. Vai ficar no suspense, vai entrar na hora certa. Pode ser. E hoje teria sido uma explosão, como foi literalmente o que aconteceu. Sim, pode ser. Então, eu costumava ir aos plenários, né? Como se aguardava ali um número muito grande na assistência, né? A plateia fosse uma plateia muito grande, ele foi realizado no plenário número 10, ali no Fórum da Barra Funda, que é um plenário enorme, justamente para dar um conforto maior para a imprensa e para os estudantes de direito, que, nesses casos, né, costumam aparecer para assistir. Mas eu gostaria até de dar um conselho para os estudantes de direito. Vão assistir aos plenários do júri, independente da mídia dar cobertura a esses casos, né? É sempre muito instrutivo, é sempre muito bom, muito interessante. E eu simplesmente tinha... Naquela época, a gente trabalhava muito com os processos físicos, né? Então, eu levava a minha pilha de processos, sentava sempre nos plenários e ficava assistindo para ver, né? Se aprendia também um pouco mais com a atuação de advogados e de colegas. E eu vi assim, uma defesa extremamente bem preparada, né? O promotor de justiça dispensa qualquer comentário, a atuação. O doutor Cossenzo é um promotor de justiça com larga experiência, um amigo pessoal que eu tenho ainda no Ministério Público, procurador de justiça atualmente. Foram, se eu não me engano, Beto, eu não quero errar, mas, se eu não me engano, foram 10 dias de julgamento. Foram 10 dias, né? Exatos 10 dias. Só para que as pessoas entendam como é o trabalho do júri, no 7º dia, nós ficamos sabendo que a mãe do promotor de justiça havia falecido. Só que
a família optou por não informá-lo. Por quê? Não se queria, vejam só, né, como se sacrifica o pessoal em prol, né, do coletivo. Porque os familiares entenderam que, pela importância daquele julgamento, né, e pelo gasto público que já tinha sido feito, porque é um gasto enorme. O julgamento pelo Tribunal do Júri, existe um gasto anterior ao plenário, durante o plenário, né, é dinheiro público. Né? E a esposa do Dr. Cossenzo, né, a Rita, uma amiga também que eu tenho, eles optaram por não comunicar o falecimento da mãe do promotor. Claro que já era uma senhora idosa, que estava acamada, não era um fato repentino, né? Era um desenlace que já se estava, já se estava aguardando. Era uma senhora muito idosa. Mas nós ficamos privados, inclusive, das notícias, né, do que está ocorrendo na nossa casa. Os familiares, eles acabam nos preservando para que o julgamento possa ir até o final. Imagine no 7º dia, depois de 7 dias de um esforço dos jurados. Tem que parar tudo, não? E pode parar? Não, dissolve o conselho de sentença. Vai ter que começar mas poderia, tudo de novo. O fato de a mãe do promotor morrer... Dependendo da... Pode parar. Sim, você pode falar, então está suspenso porque é uma coisa de força maior. Sim, é isso? Imagine uma situação, vamos agora, né, dizer, não foi a mãe, foi um filho num acidente, por certo que, né, seria interrompido, ou mesmo que se fosse de um jurado, né, é realmente um motivo de força maior. Mas vejam a que ponto chega a dedicação de todos aqueles que participam ali daquele julgamento, né? A atuação do Dr. Cossenzo, maravilhosa, né? A da defesa também, mas a defesa conseguiu o afastamento de 2 qualificadoras. Que foram? Que foram o motivo e o recurso. Motivo qual? O que seria o motivo? O motivo era motivo fútil. Motivo fútil, eu não tá. tenho a denúncia para poder ver qual foi a descrição do motivo, né? Mas o motivo era fútil, o meio cruel também foi afastado, e o recurso, que só permaneceu o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, uma qualificadora, veja, um caso de repercussão. Então, eu não acredito, não, que, pelo menos da parte dos jurados, não houve ali nenhum viés machista. Não me recordo também quantos homens, quantas mulheres, né? Eu posso até para explicar o machismo. É porque, assim, não importa, ela matou. A ausência da interpretação de entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Eu creio que os jurados ali tiveram isso? Entenderam, né? Entenderam dessa forma, né? Não justificaram, mas conseguiram captar durante o julgamento a narração, a narrativa, né, da defesa, no sentido de saber quem era aquela mulher, de onde ela vinha, como as coisas ocorreram. Eles souberam explorar muito bem. Tirar 2 qualificadoras, afastar 2 qualificadoras num crime de tal magnitude, né, numa repercussão nacional, se não internacional, foi um feito muito grande para a defesa. E não estou dizendo que isso ocorreu por falha na acusação, de jeito nenhum. Né? A acusação tinha ótimos argumentos. Não sabemos como foi a votação. Sim. Né? Pelo menos eu não me lembro e nem sei se eu tive conhecimento de como se deu a votação para o afastamento. Se foi apertado, se não foi, né? Se foi unânime, se não foi. Voltando ao meio cruel. Da Elise. Naquele dia, enquanto eu estava assistindo, eu falava assim, meu Deus, né? Porque, se eu não me engano, Beto, eu precisaria ler o processo. Mas, se eu não me engano, a alegação de que o Marcos teria morrido por asfixia, certo? Porque o sangue... Ele aspirou, não é isso? Teria sido por ele aspirado no momento em que ela desmembrava a cabeça. Eu nem sabia, naquela época,
que ela teria iniciado, segundo o que foi descrito, né? O que foi descrito pelo Ulisses. Esse livro aqui, né? que é muito bem escrito, que está sendo sorteado para quem mandar superchat. Que esse desmembramento, ainda reforçaram isso, né? Falaram assim, não, normalmente quando alguém desmembra um corpo, primeiro ele tira a cabeça para não ter, para tirar a personalidade, né? Para não ser tão pessoal aquela conduta, né? Ele consegue trabalhar melhor, vamos assim dizer, nesse desmembramento, porque ele não está olhando para aquela pessoa, né? Mas, ora, se a asfixia do Marcos decorreu, né, da infiltração do sangue, quando ela cortou a cabeça, decapitou o Marcos, e aquele sangue ele acabou ocupando a cavidade torácica e, por consequência, o pulmão, asfixiando, eu não entendo. Então, ela cortou primeiro a cabeça. Ou ela cortou por último a cabeça. Porque se ele estava vivo, se ele não tinha morrido, então ela foi cortando perna, depois braço, depois tronco, e ele vivo. E daí ele corta a cabeça? Aí seria. Porque você Mas quem é que... Mas veja, daí eu estou afirmando que ele só morreu quando cortou a cabeça. Cortou as pernas. Você matou a morte cerebral. Meu Deus, que é o que o Dr. Sami, o assistente técnico da defesa, que eu acho muito brilhante aquilo que ele coloca durante o julgamento da Elise. Eu assisti o depoimento dele muito bom, né? De cabo a rabo. O que ele explica nisso, do transplante? Na verdade... Que você estaria matando o transplante no mundo. Porque... Na verdade, o que ele disse é que, realmente, o Marcos... na verdade, ele explicou como que aquele sangue estava ocupando a cavidade torácica. E que no tiro ele já teria morrido. Que ele já teria morrido. Mas aí se questionava, sim, mas como que tinha sangue dentro do pulmão? Só pode ter sangue dentro do pulmão se ele aspirou o sangue. E ele demonstrou, realmente é excelente, né, esse assistente, né, técnico. Porque quando ela foi segurar o Marcos para arrastar o Marcos, tirando do local onde ele havia caído e transportando até o local até o quarto, onde ele iria ser desmembrado, naquele momento o sangue, né, teria ocupado então o pulmão. Mas veja, Beto, aí é que está. Né? Claro que a defesa escolhe como vai fazer a sua defesa. E o que eu pensei naquele momento, falei assim, meu Deus, se ele morreu por asfixia, vamos partir do pressuposto que ele tenha morrido por asfixia. Ponto. Tá? Ela deu tiro, mas a morte decorreu da asfixia. Essa asfixia se deu por conta das lesões, da hemorragia causada pelo disparo. E que esse sangue, né, por entre toda essa região da face, ele foi por dentro, teria invadido o pulmão. E ele teria morrido por asfixia. Porque só para deixar claro, não é que o sangue jorrava por aqui e entrou pela boca. Não, era interno. É interno, porque é tudo ligado. A gente não sabe, mas isso daqui é tudo ligado e são esses canaizinhos. Exatamente. Então, o Dr. Sami falou que não, que isso foi no transporte, né? Conforme ela teria pego o corpo, isso elevaria a cabeça. Ao elevar... Sim, porque ele vai puxar, né? Imagine alguém pegando por baixo das suas axilas, né? E levando. Ninguém vai abaixar até o chão para que a cabeça vá arrastando, né? É óbvio, você pega debaixo do braço e vai transportar. Ao fazer isso, a cabeça tende a ficar numa inclinação que permite com que esse sangue venha penetrar no pulmão. Essa foi a explicação científica e técnica dada pelo Dr. Sami, né? Olha, eu não me recordo, mas eu acredito que o depoimento dele deva ter levado de 4 a 5 horas. Uau. Eu não vi o tempo passar.
terminado o depoimento dele, eu fiz questão de sair do plenário e encontrá-lo do lado de fora. Ele é gaúcho, se eu não me engano. Já entrevistei o Dr. Sami 2 vezes, ele é gaúcho. Gaúcho. Inclusive, ele é o assistente técnico do Jairinho. Henri Borel, né? Do Jairinho. Quer dizer, é difícil, né? Os médicos legistas têm que... ali, no caso do Henri Borel, vão ter muito trabalho. A gente vai falar dele, com certeza, em breve. Muito Quer trabalho. dizer, em breve, quando marcarem o julgamento. Porque não é que ele inventa uma outra visão. Ele dá dados científicos, né? E ele é uma pessoa extremamente segura. Ele é um médico legista, muito bem, informado. E a forma como ele se coloca, né? Sim. É excelente, fantástica, né? E eu até fui cumprimentá-lo, né? Eu falei assim, olha, fiquei, né, realmente impactada com o seu depoimento. E é esse depoimento que tira o meio cruel da Elise, provavelmente? Na minha opinião, não. Não? É o que tira, no caso. Sim. Em concreto, né? Eu tenho certeza que foi a partir daí que os jurados falaram, não é meio cruel, já estava morto. Não é meio cruel, ele já estava morto e tal. Mas eu, como promotora, né, pensei naquele momento, eu falei assim, mas meu Deus, para que seja configurado, né, o meio cruel, é necessário que eu tenha intenção de causar um maior sofrimento, um sofrimento desnecessário à vítima para conseguir o resultado morte. Eu preciso querer isto. Por exemplo, eu pego a cabeça de uma pessoa e mergulho num balde de água e a afogo. Tenta imaginar, eu sempre fazia esse exercício, como você se sente nesse momento ao ter privada, né, a respiração e a morte, você enxergar a morte ali de perto. Asfixia é meio cruel? Asfixia é meio cruel. Porque sim, você está olhando para quem está te fazendo isso. Sim, a esganadura. Não sei. A esganadura. Eu aprendi com a doutora Rosângela 89 vezes e 95 eu vou errar, porque tem coisas que não entram na minha cabeça. É todo e qualquer meio mecânico utilizado que impeça a entrada de ar no corpo humano vai ser tratado como asfixia, né? Sim. Pode ser em meio líquido ou não, né? Você pode pressionar, por exemplo, essa região das costelas e impedir que o pulmão se encha de ar. Se eu aperto de tal forma que a pessoa puxe o ar, mas esse ar não tem para onde entrar... Isso é cruel também. É asfixia. É asfixia. Asfixia pode ser enforcamento, esganadura, estrangulamento, né? E tudo mais. Tudo aquilo que impeça. Pode ser a almofada no rosto. Travesseiro no rosto, né? É asfixia. Colocar um saco plástico e impedir que a pessoa... Isso tudo é cruel, isso tudo aumenta a pena. Isso é cruel. Agora, pense bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém pode imaginar, né, que assim agindo não está causando um sofrimento intenso e desnecessário à vítima para a obtenção do resultado morte? Ou isso é consenso comum? Não. É consenso comum. Né? Se coloque em todas essas situações e imagine se você não entraria em desespero, em pânico, e você... Quando a gente engasga, Beto... Ai, dá uma angústia. Você fala, eu vou morrer. Imagine uma pessoa nessa situação. Sim. Ora, eu quero que ela sofra. Eu quero que ela tenha a pior morte possível. Se essa asfixia se deu da forma como foi narrada na denúncia, ou seja, porque o sangue, a hemorragia decorrente de um tiro que foi disparado antes, né, acabou inundando o pulmão e asfixiando, quem fez isso
quis Que fosse tudo que isso? fosse... Não tem nem como imaginar, Até porque né? tira na cabeça a possibilidade de você já morrer imediata, quase 100%, sei lá, 98%. Ora, agora, não me lembro bem, mas o que pelo menos me passou no dia do júri é que ela teria ido cortar a garganta e ele ainda estaria vivo. Mas 6 horas depois, não tem como. Enfim. O sangue estava sedimentado nas costas. Então, gente. sabe, Tô Beto? errado? Não. Não, não existe mais circulação, Não né? tem mais, Não está acabou. mais Sim. esse sangue não está mais circulando, né? Quando ela esquarteja, claro que ela teve tempo de pensar em não esquartejar. Porque ela mata, põe no quarto e vai deitar. Não consegue dormir, como ela mesma fala para o juiz, não é? Doutor, ninguém dorme nessa situação. Eu acho que o juiz dá uma respostinha meio atravessada e ela, desnecessária, na minha opinião, e ela dá uma resposta mais séria. E ela fala... Mas ela teve tempo de não esquartejar. Mas ali já não tinha mais. Ela já tinha passado uma porta que não tinha mais volta para ela. Ela poderia não esquartejar. Podia ela chamar teria a que polícia. tomar alguma decisão, Ela podia né? ter sido mais inteligente, como ela mesma disse. Sim. Né? No documentário da Netflix. Agora, o que eu naquele momento, né? Não sei, né? Não sei. A defesa fez essa escolha, trazer um perito para explicar quando se dá a morte, que momento que é a morte, que não poderia ser pela asfixia, que foi a morte, tudo isso. Para mim, né, vamos supor, eu não tenho, não tenho dinheiro, não tenho como contratar o Dr. Sami, né, Sami, Dr. né? Sami, é. Não tenho dinheiro para contratar o Dr. Sami. Meu réu é pobre. Supondo que eu venha... E nesse caso, eu me sentiria muito à vontade, como advogada, né, mesmo tendo sido promotora, de chegar para o jurado e dizer: como eu posso afirmar que ela escolheu, ela fez uma opção, porque você tem que fazer uma opção, por este meio de execução para causar o sofrimento na vítima, se essa asfixia decorreu de outro fato, que não o meu desejo em causar. É preciso que eu deseje, é preciso que eu queira, que voluntariamente eu queira praticar aquele ato. O que seria? Seria uma violenta emoção, na verdade, aos olhos? Porque, assim, por isso que eu pergunto se o julgamento da Elise hoje teria tido o mesmo desfecho. Eu mesmo mudei de opinião, e você sabe disso. Nós conversamos isso várias vezes, sobre a própria Elise. Mudei, agora com essas agora coisas que a gente estamos mudando de novo. Teu passado, no momento que acontece, para que fazer isso? Isso é um absurdo. Eu fui naquela coisa mais básica do por que não se separou? Lógico que eu fiz essa pergunta. Depois eu fui entendendo que não é bem assim, fui entendendo melhor ainda do que são relações abusivas, blá, 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 porque não é simples. Tal. Ainda faço um documentário sobre esse caso, só converso com a área da polícia, que reforça os meus pensamentos. Ela fez porque quis, e não porque ela foi levada a isso. Daí ela é solta. Aí faço uma análise e repito, se a Elise puder fazer isso, então vamos justificar todos os crimes. Você me liga e fala: Beto, você não viu o julgamento, você tinha que ter visto comigo. E aí você foi a primeira pessoa a me apontar. Acho que até você falou: você viu tal coisa? Eu falei: não vi, então eu vou ver. Aí o livro do Ulisses e o documentário da Netflix me trouxeram elementos humanos de uma pessoa que eu não via como tendo um passado e nem um presente com o Marcos. Tinha umas fotos dele com uma cara tão de tonto que eu achava que aquele era um tonto. Me surpreendeu muito quando eu descobri que por trás daquela cara do homem tonto existia um homem muito cruel, sabido por ela. Não estou dizendo que foi surpresa. Até porque no mundo que ela estava e no mundo que ele queria estar, ele comprava, ela vendia. Sim. Era uma relação de compra e troca. Mas eu sinto que, de repente, no julgamento, onde ela se expôs muito, ela mudou bastante, tem a história da filha, depois você vai... Será que hoje um Beto lá atrás jurado não teria dado inocência para ela? O mesmo Beto que lá atrás teria falado: prende? Não, eu acho assim, não era um caso de absolvição, ponto. Não era um caso de absolvição, com certeza que não, era um caso de condenação, né?
Na minha opinião, o meio cruel foi afastado de forma correta, e estou falando, veja, por tudo aquilo que eu acabei de expor. Para que seja reconhecido o meio cruel, é necessário que eu, ao escolher aquele meio, queira causar mais sofrimento, intenso sofrimento, desnecessário sofrimento à vítima, que não seria necessário para a obtenção da morte. Isso, na verdade, isso está na doutrina. Sim. Né? É dessa forma que nós somos ensinados. É necessário que eu saiba, que eu queira, que eu opte, que voluntariamente eu queira causar o sofrimento. Ora, alguém tem alguma dúvida que eu, ao optar por matar alguém jogando álcool e ateando fogo, não quero causar sofrimento intenso e desnecessário para que essa pessoa venha morrer? Não é possível. Sim. Então, o artigo ele nos dá exemplos. Veneno, soda cáustica. Se eu dou soda cáustica para alguém beber para que ela morra, alguém tem alguma dúvida que eu fiz a opção por um meio para que ela sofra? Como aconteceu com aquela madrasta que envenenou os enteados no Rio de Janeiro. Que ela botava chumbinho no feijão e gostoso ficava olhando para ele. Tá gostoso? Come mais. Sim. Vai ao hospital visitar a coitada da menina para quem deu feijão. Isso é de uma crueldade. Até o tratamento, porque mesmo aquele que sobreviveu, também, o tratamento é cruel. Para ele não morrer... É cruel. Para ele não morrer é muito cruel. Sofrimento. Isso é cruel. Então, jogar o fogo, dar veneno. Um veneno que vá fazer você se sentir mal, né? A corroer por dentro. Necessitar de um tratamento médico. Asfixiar. Explosão. Meu Deus, é tão óbvio. Só que o legislador não tem como prever todos os meios cruéis que a imaginação do ser humano possa, né, inventar para causar sofrimento intenso, atroz e desnecessário a uma vítima. Então, o que ele fala? O que ele fala? Se o crime é cometido mediante asfixia, fogo, veneno, explosão e qualquer outro meio cruel, ou seja, qualquer outro que se equivalha a esses. Por quê? Porque eu não acabei de dizer que a minha conduta ela tem que se ajustar perfeitamente neste molde? Vamos supor que o legislador tivesse colocado só asfixia, fogo, veneno, explosão, só isso. Se eu descobrisse uma outra forma que não essas e que também causasse sofrimento atroz, desnecessário para a morte da vítima, eu não responderia por essa qualificadora. Sim, porque só tem isso. Por exemplo, aí o que o legislador inteligentemente faz? Ou qualquer outro meio cruel. Então, mas da crueldade, eu já vou daqui a pouquinho para o lead da nossa live, que tá uma delícia essa conversa, eu sempre adoro conversar com você, mas eu preciso trazer um outro elemento, porque é uma sensação minha, como escritor, a gente sempre revê as possibilidades da história. Eu sinto que a crueldade da Elise, com relação, se ela tivesse assim sido julgada, ela teria a morte. Ela acaba tendo um pouco aquela síndrome da mulher espancada. Que a mulher ela é espancada tanto que ela não vai matar no momento do espancamento. Ela vai matar quando o cara está dormindo, quando o cara está de costas. Você está naquela síndrome. Daí, por exemplo, a Lorena Bobbitt, nos Estados Unidos, aqui cortou ali o pinto do homem lá, passou por isso e ali eu descobri dessa história. A própria Cláudia Rockler, que pôs o marido no freezer... Sim. A Elise, eu sinto um pouco isso. E agora teve um caso no Rio Grande do Sul que uma mulher matou e pôs num forno lá o cara, torrou o cara, fez umas coisas. Ela foi inocentada.
Veja. Por conta de uma síndrome de mulher espancada. Ela matou. Eu concordo com você. Se você matar... Eu não vi esse júri. Mas é interessante esse caso para você dar uma olhada. Eu parto assim... Apesar de você querer morar no Rio Grande do Sul, você não mora lá. Eu não moro lá. eu adoro os gaúchos. O tempo inteiro no Rio Grande do Sul. O tempo inteiro de bombacha e chimarrão. O tempo inteiro de Rio Grande do Sul. Mas ali é interessante. É um caso que eu acho... Por isso que eu pergunto se a Elise não mudaria. Eu não sei qual foi a tese da defesa. Existe uma tese, que existe uma tese... Violenta emoção, sei lá. Não, a violenta emoção, ela não absolve. Ela, não? Não. Ela talvez, a defesa, talvez, né? Precisaria ver. Essa é do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Tá. Talvez tenha se utilizado do argumento de inexigibilidade de conduta diversa. Que é Ou igual seja, não, num caso desse, não se pode exigir que esta pessoa tome outra atitude que não esta. Veja, isso é uma criação, tá? Isso aí não consta no Código Penal como uma excludente da ilicitude. Nada de palavras difíceis, Solange, o povo tem que entender. O povo sou eu, tá? O povo são todos. O povo sou eu mesmo. Eu falo, gente, eu preciso entender. O que é excludente da ilicitude, tá? Excluir o ilícito. Tornar aquela conduta que a lei condena como uma conduta lícita. Por exemplo, o que o artigo 121 fala? Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Matar alguém. Olha a conduta, olha aqui, nós temos que encaixar. Alguém entra na minha casa armado, aponta a arma para mim e quer atirar em mim para roubar e eu reajo e mato essa pessoa. A conduta não encaixou? Matar alguém. Solange, você matou alguém. Uma legítima defesa. O que o Código está falando? Está falando que matar alguém 6 a 20 anos. Pois é. Porém, existem circunstâncias que retiram a ilicitude daquela conduta. A conduta, ela continua sendo praticada. Eu matei alguém. Porém, se eu ajo em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito, o médico pega um bisturi e não te corta? Isso não é lesão corporal? Ou não? Desde claro. que tenha sido combinado, não. Ele está no exercício regular de um direito. O carcereiro, cárcere privado não é crime? Mas o carcereiro está no trabalho dele de fechar. Exercício regular de um direito. Mas a conduta dele não se encaixa? Encaixa. Então, nós temos um artigo no próprio Código Penal, na parte geral, que diz: é excluída a ilicitude se o agente estiver em legítima defesa, ou seja, mesmo aquela pecinha encaixando, mesmo a pessoa tendo praticado aquela conduta do jeitinho como está descrito no artigo do Código Penal ou de alguma legislação penal extraordinária, ele não está cometendo crime, porque aquele artigo ele retira a ilicitude. E se é um crime doloso e não há, essa ilicitude, se eu agir em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito e também em estado de necessidade. Outro exemplo, vamos para o Titanic. Vamos supor que o Leonardo DiCaprio e a Rose... A Kate Winslet. Estivesse ali, não tinha uma tábua? Ela não estava segurando? Nunca entendi esse momento. Eu subia naquela tábua, mas de qualquer jeito. Vamos ficar os dois aqui, gata. Vai rolar. Pois então vamos supor. Aquela coisinha que ela não consegue, que vai virar. Imagina, a gente vai dar um jeito. Um pedaço de isopor que somente suporta uma pessoa. Somente suporta uma. Não adianta, Beto. Não adianta querer botar tu e o Aru.
Ou é tu ou é o Aru. Puta, agora você me pôs numa situação difícil. Sim. Eu tava pensando com a Kate Winslet, que eu amo, mas eu não conheço ela. Bom, mas não vamos tudo colocar tu bem. e o Aru, tá? Nós dois. Por Não, mais tudo que bem. nós nos gostemos. Mas vai ficar um... Você Quem não vai vai lutar para viver? Eu também vou. Quem vai ganhar? Não sei, O minha mais filha, forte. depende da hora do O frio. mais forte, né? Quem Se eu conseguir... estiver com fome, se garanto que vai Quem ser vai uma briga... conseguir sobreviver? Mas quem sobreviver não matou o outro? Matou. Mas tirou a ilicitude. Matou. Por quê? É um estado de necessidade. Agora, por exemplo, num caso da Elise não caberia uma legítima defesa. Não dá honra, porque isso é uma Não, bobagem. não. Se ele tivesse batido nela, tivesse marca isso aqui, ela pega um revólver e dá um tiro, é legítima. A legítima defesa Na tem que legítima ter defesa, veja, como eu estou equiparação falando... de forças, não é isso? Não necessariamente. Como eu estou falando de uma situação que irá retirar a ilicitude de uma conduta que a lei diz que é ilícita, eu tenho que observar todos os requisitos para saber se estão presentes. Porque é o Estado dizendo, você matou, mas eu não vou te condenar. Né? Eu, Estado, digo que matar é crime, mas eu, Estado, posso dizer que você não cometeu o crime desde que você preenche esses requisitos. E nós vamos ficar bem de olho nesses requisitos. Não é assim, não é só alegar. Ah, ele queria me matar, então eu me antecipei. Isso não é legítima defesa. Tá? Isso não é legítima defesa. Para que eu esteja em legítima defesa, eu tenho que estar, naquele momento, em perigo, em risco. Eu tenho que me defender de uma ação criminosa. Porque, veja só, olha como o direito é lindo. O policial que atira no bandido que estava com uma arma apontada para ele, age no estrito cumprimento do dever legal se ele estiver defendendo outra pessoa, né? Ou a ele mesmo, ali, estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa. Certo? Mas o bandido que mata o policial... Veja, eu tenho o policial e o bandido. Né? Como um faroeste. Não, o bandido conseguiu acertar, mas o policial poderia tê-lo matado. Ele também não estava se defendendo de uma agressão? O bandido? O bandido tem direito de ser bandido? Sabe por quê? Porque a defesa tem que ser de um ato ilícito. Tá. Não de um ato lícito. Eu não posso alegar legítima defesa da legítima defesa. Não sei se deu para entender. Deu. Mas não, legítima defesa vale a pena uma hora pegar um caso de legítima defesa, Entendeu? porque ele é muito controverso, tem muitos pontos ali. Então, mas o que eu digo muito hoje é o quanto que homens como Marcos... Eu estava no Flow com a doutora Rosângela Monteiro, aí um rapaz mandou uma mensagem falando praticamente que a gente estava defendendo mulheres que matam maridos, mas não maridos que matam mulheres. Falei, primeiro que eu não defendo nenhum nem outro. Mas o que eu digo tem homens que estão levando mulheres ao limite. e também há mulheres que Sim, levam muito, homens mas ao limite. Tudo bem, Solange, mas a gente tem uma coisa chamada estatística. Tem muito mais homem que mulher, e o homem ele tem muito mais propriedade. Eu tenho um caso maravilhoso que eu vou fazer de um cara que não aguentava mais apanhar da mulher. Ele foi lá, ele não aguentava mais. Ela batia tanto nele que um dia ela foi bater nele e ele matou ela. Esquartejou e jogou no meio do mato. Fez a Elise. Só que além de tudo, ele estava todo machucado. Ele teve exame de corpo de delito, ela realmente batia muito com panela. Era uma coisa horrorosa, ele apanhava muito. Agora, estatisticamente, nós temos muito mais mulheres que sofrem na mão dos homens. E homens que são muito terríveis. O Marcos, tudo bem, que a Elise sabia onde ela estava entrando. A Elise também joga ratinho para cobra e mostra a sua perversidade, a sua falta de compaixão com nada, uma vez que quer ficar com raiva porque o ratinho está se mijando de medo. É uma cena... Queria pôr ela no lugar para né? ver se ela não morrer de medo. Talvez a cobra ficasse com medo dela naquele momento. Mas, assim, tá tudo certo. Só que ele chega num ponto, Marcos, de humilhação,
por mais que você tenha entrado num acordo que você sabia, que é de muita maldade. Assim como a própria Cláudia Rockler, que está sendo investigada, isso, aquilo, eu até pergunto para o delegado, mas não tinha caso de agressão? Ah, não, só uma vez. Uma vez, precisa ter quantas? Só para entender. Mas um caso pretérito de agressão não legitima uma morte, aquele momento. Mas você não pode, quando eu falo, quanto você está construindo o seu assassino. Sim, claro. Que isso vai. Eu não sei se hoje, por isso que eu ponho se a Elise hoje estivesse sendo julgada, até com base nesse caso que foi no Rio Grande do Sul, que é muito parecido, e eu não sei se a Cláudia Rockler, pelo que eu vejo, a discussão, as pessoas são muito nervosas, tem uns que defendem a ferro e fogo que ela fez, eu não defendo que ela mate o marido, mas eu defendo que ela se entenda o quanto é que ela foi construída como assassina. Não sei se o código aponta isso, não aponta, mas o quanto que nós hoje estamos precisando fazer isso. Por isso que eu pergunto, se uma Elise Matsunaga hoje talvez não tivesse uma pena reduzida... Eu posso te dizer uma coisa? A Elise, se ela não tivesse esquartejado... Porque a narrativa... O problema é o esquartejamento. Que dentro da lei, não é nada, ano. É nada. Né? É nada. Não, eu digo hoje, se colocarem um cadáver aqui, um cadáver. Apareceu um cadáver. Se nós pegarmos uma faca e desmembrarmos, colocarmos dentro de um saco e levarmos para o Rio Tietê, jogarmos no Rio Tietê, a pena vai ser essa. De 1 ano. É que o esquartejamento faz a pena aumentar do homicídio, de repente? Já que ela esquartejou, não pela lei, mas aos olhos de um jurado, ele olha e fala assim, realmente, se ela chegou a esquartejar, então... Sabe o que? Posso assim? Qual era a narrativa da defesa? Tá? Ela volta, ela fica... Esqueçam a Elise. Tá? Pensem em vocês... Impossível. Cada um tente se imaginar. Não vou seguinte conseguir. Situação. Eu estou olhando para ela o tempo inteiro. Na seguinte situação. Vou pensar na Suzane. Eu bem casada, amando meu marido, me dedicando... Esqueçam o passado da Elise. Vamos mudar a história, porém, no momento do crime, o crime vai ser... Igual. Né? Eu, amando meu marido, me dedicando, cuidando dos filhos, viajo num fim de semana, vou para a casa dos meus pais, meu pai está doente, vou ficar um pouco com ele, meu marido fica em casa, e meu marido vai para a farra, e eu tinha já uma certa desconfiança, contrato um detetive, e o detetive me envia uma filmagem do meu marido. Veja, não é saindo com uma prostituta, é abraçando, é acariciando, porque aquela... no meu restaurante japonês... aquela atitude dele... Ai, não Aruaí, é se você vai no meu restaurante japonês... Se o Aru for no Isal, ali na Liberdade, ou ali na minha perdido. Ou na minha temaqueria lá na Laboim, ai, Aruaí. Vá buscar outro japonês. Não, porque ela fala isso, que ele leva ela no japonês que ela achou. Não, mas então vamos lá. Eu que levei no Dia dos Namorados o meu marido naquele restaurante, ali nós comemoramos o nosso aniversário de casamento, ali era o local em que nós demonstrávamos um para o outro o nosso afeto e o nosso romantismo. E aparece o meu marido saindo desse restaurante. Não é que ele está dentro de um carro e passou na rua e chamou uma prostituta e essa prostituta entrou dentro do carro. Veja. Não é o Lavô tá novo. Exatamente. Ele abraça, ele beija, ele acaricia. É um namoro. O romance que é o problema. O romance que é. Claro que é. Porque para a mulher é isso que importa. É saber se na hora do sexo foi só o sexo ou se teve o carinho, o beijo na boca, depois do sexo, o cigarro com uísque, um bate-papo. É isso, você está roubando algo que é meu. Eu estou falando tá? Estou me colocando nessa cena. Eu volto para São Paulo, mas com um ódio, com uma raiva, querendo trucidar essa pessoa. Lógico. Né? Essa pessoa vai me buscar no aeroporto, eu fico quieta, não falo nada,
né? Minha cara demonstra exatamente aquilo que eu estou sentindo. E, ao chegar em casa, essa pessoa... E, veja, não foi só aquele, né? Ele já vinha se encontrando com essa mulher há algum tempo. Sim. Me parece que o próprio detetive disse que era algo já constante. Parece que ele realmente ia separar da Elise para ficar com ela. Para ficar com Ele ela. já tinha dado uma TR4. Porque ele era o serial da TR4. Ele dava uma TR4 para todo mundo. Superchat vai concorrer ao livro da Elise Matsunaga, tá? Autografado pelo Liz. Aí eu falo assim, bom, espera, eu vou esperar, vou conversar. Já fui no advogado, já vi como é que eu devo fazer para me separar, porque eu estou sabendo, a gente sabe quando um homem está traindo, ele muda, as pessoas mudam, né? Começa a deixar um rastro aqui, outro acolá. Mas eu vou me controlar, eu vou ficar bem quieta. E esse homem vira para mim e diz assim, eu tenho uma reunião para ir agora à noite, domingo, de noite, para tratar da venda da Ioki. E eu sei que isso... E ele estava longe de você há uns 3 dias. Eu sei que isso é uma mentira. Não vai nascer dali uma discussão? Bom, comigo vai nascer já antes, porque a hora que me chegar no aeroporto, a minha cara já vai estar dizendo e... Nossa, já vai começar a lascar patada desde lá. Não surgiu uma discussão? Veja, essa é a narrativa. Não surge uma discussão? Você não está indo na casa do seu pai, nada. Você está saindo com uma vagabunda. Eu estou sabendo, ela mora em tal lugar. Eu paguei um detetive. Eu não trabalho, detalhe. O dinheiro que eu usei para pagar o detetive é o dinheiro do... Mas acordado. Espera um pouco, mas isso ele joga na cara dela. Né? Claro que é. O que é meu é seu, né? O que é meu... Não, ele foi acordado. Ele falou para ela parar de trabalhar. Com certeza, né? Ele comprou o passe dela. Ele comprou o passe dela. Né? Então, mas eu estou falando assim, a Solange. Tá? Ah, não, a Elise. A Solange. Eu acabei de deixar meu bebê. Ele não via a filha há 3 dias. Não era só a mulher dele. Ele não via a filha. Né? E começa uma discussão. Você não está indo para casa do seu pai, nada. Você está saindo com uma vagabunda, eu sei. Tem toda a filmagem. Você está com ela. Você vai me largar como você largou a sua mulher. Você já deu um carro como você deu para mim. Você já deve estar pagando a mesada para ela como você pagava para mim. E ele se vira e fala, você gastou meu dinheiro para me vigiar, sua vagabunda, sua prostituta. É isso? O que você está pensando que você é? Eu faço o que eu quero. Claro que já havia um histórico já, né, de maus tratos e tudo, mas nós temos que falar no momento do crime. Tá? Sim. Porque eu acabo com você, não, quem acaba com você sou eu. Um ambiente, voltando para Elise, um ambiente repleto de arma de fogo. Né? Tinha arma de fogo em cada canto. É impressionante isso, né? Que ele tinha medo de assalto, cada lugar da casa tinha uma arma de fogo. Eu vi as fotos. Né? Qual é a história da Elise? Isso aconteceu dessa forma. Né? Isso é o que ela afirma. Houve uma discussão violenta, ele desce para buscar Você vê que ele está nervoso, que ele ficou chutando o elevador. Ficou chutando, ele está bravo. Ó, ninguém desce daquele jeito se não discutiu com alguém no apartamento. Aí ele sobe com a pizza, diz ela. Aí eu não acredito na versão dela. Tá? Não acredito. Eu não acredito. Diz ela que ele chega com a pizza é colocada na mesa, eles começam a comer e a discussão volta, e daí ele começa a investir contra ela, e ela, com medo dele, pega uma arma e atira contra ele. A perícia, né? E daí a perícia de local, Salada, se eu não me engano, o doutor Ricardo Salada. Gosto muito dele. Ele é uma graça, né? Eu dou muita risada com ele. E gosto dele, gosto da Thelma. Ah, fotógrafa? A fotógrafa, eu acho ela fantástica. Eu sou fã dela, fã. E fica o convite para a Thelma vir ao canal. Eu acho que eu já mandei mensagem para a Thelma, mas eu acho que ela não viu, Eu gostaria que todos os meus inquéritos policiais com perícia tivessem sido fotografados pela Thelma. Com certeza eu teria feito trabalho muito melhor na promotoria. Sim, ela é boa. Eu já vi muita coisa dela. A maneira como a gente sabe, né? Sabe do que está falando. Aí ele vem para cima dela e ela atira. Versão do Ministério Público. Não foi isso que aconteceu.
Ele sobe com a pizza, ela aguarda ele entrar em casa e ela efetua um disparo. Tá? Muito bem. O que caiu? Quais foram as qualificadoras que caíram? Meio cruel. Na minha opinião, não... Quer dizer, não é que não precisava. Só uma coisa, você não voltou ainda. Você acha que ele abre a porta e ela tira isso? Eu acho que sim. Ela já estava esperando por ele? Eu acho que sim. Aí ele se abaixa... Eu acho que sim. Pode ser que... Mas veja, é quando... aquela versão dela, não sei, porque ele desce nervoso. Ele desce nervoso. Teve discussão, ele desce nervoso para pegar a pizza. Quando ele sobe com a pizza, ainda vai botar a pizza na mesa, comer, conversar, e daí voltar à discussão. Porque isso é o que ela fala no interrogatório. Não sei, Beto. Joga no... Tô tentando pensar nos personagens. Taca ali pau... pedi Coca-Cola. Olha, pedi Coca porque estava com Coca-Cola zero. Se você quiser patrocinar... pode patrocinar, porque outro dia eu fui falar no nosso programa sobre bebida, falaram assim, essa promotora está falando de bebida, mas ela está bebendo o tempo todo. Eu falei, gente, mas eu estava bebendo Coca. Zero. A doutora Solange não bebe, Eu não bebo uma gota de álcool. Ela não bebe, uma chata nesse sentido. Não bebe nada. Nada, não bebe nada, só Coca Zero. Pode ter sido assim ou não. Obrigado, Roberta, obrigado. Motivo fútil. Caiu o motivo fútil, foi afastado pelos jurados. Os jurados compraram, sim, a versão dela, de que ela ficou nervosa, de que ela ficou exaltada, que ela foi injustamente provocada pela vítima e que ela reagiu imediatamente após essa provocação injusta. Veja, os jurados entenderam isso. Eu também tinha visto isso. A lei da minha cadeira... Você achava isso também? Eu achava. Mas não falava nada, porque era meu amigo que estava fazendo o júri. Né? Eu também acho que não houve meio cruel. Por quê? Por tudo aquilo que eu já acabei de falar. Sim. Ainda que tenha sido pela asfixia, não havia dolo na asfixia. E ela morreu do tiro, né? Não tem como. Agora, o que os jurados também entenderam? Que ela usou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele entra em casa e atira. Aí é o problema também. Tá. Jurado, Beto. Jurado. Eu não posso ser, né? É o ser mais inteligente, perspicaz. Eu gostaria de ser jurado um dia. Mas você seria uma pessoa interessante. Você seria imparcial. Sim, mas você acha que se eu falar, eu tenho um canal de crime, só aquilo, os dois vão falar, sai. Depende. Você deixaria, se fosse promotora? Deixaria, você? Tá. Com certeza. É que nem quando me perguntam para pesquisa na rua, eu sou a pessoa que mais gosta de responder pesquisa. Você trabalha com marketing, comunicação? Eu trabalho. Então não pode. Eu falo, e se eu mentir? Ela falou, não pode. Eu falei, então não pode. Então, eu nunca consegui responder uma pesquisa. Sou louco para responder pesquisa. Adoro. Mas você seria um excelente jurado. Eu tinha jurado, Beto, eu tinha jurado. Eu sou libriano. A Eliana Badaró, se ela estiver ouvindo, beijo, um abraço. Ela foi minha jurada e depois ela foi estagiária do Ministério Público. Ela levava caderno no júri. Ela anotava. Mas nos Estados Unidos você vê todo mundo anotando bonitinho. Mas no Brasil não é assim, né? No Brasil você vê um olhando para o teto, você o outro cochilando. Tem horas que você tem que dar um berro. Um grito é bom, um grito. E a pessoa acorda, né? Daí você fala, não estou agradando a plateia, né? Eu fico imaginando aquele... Eu falei, meu Deus, não estou agradando, o meu discurso não está bom hoje. Meu público hoje não está comigo. Meu público não está comigo hoje, né? Mas eu tinha jurados em Barueri, onde eu atuei 10 anos, que eles anotavam tudo. Eles pegavam... Gente... Eles são juízes. Eu queria tanto que o jurado entendesse que ele é o juiz. Mas ele consegue, realmente, os jurados conseguem a gente tenta absorver passar tudo. Isso para eles, né? Eu acho que tem algumas pessoas que elas não sei se elas conseguem entender a magnitude, né, do cargo. É um cargo magnânimo. Então, eu gostaria de ser, mas eu sou um pouco libriano demais nessas horas, porque quando eu estou lendo um caso, eu mudo de opinião. Graças a Deus, eu sou Raul Seixas. Eu sou uma metamorfose ambulante, mas eu não sei, eu acho que eu ia ficar chorando com um, depois ia ficar com ódio do outro, depois aquele que eu fiquei com ódio, não estou mais, não sei, eu mudo de opinião. Então, mas voltando para o caso da Elise,
Nós tínhamos, então, duas versões. Esqueça o esquartejamento Sim. como sendo aquilo que mais... O esquartejamento, se tivesse impactado tantos jurados, teriam ficado as 3 qualificadoras. Porque jurado... Beto, jurado é uma pessoa incrível. Mas se ela não tivesse sido esquartejada, você ia falar, se ela não tivesse sido esquartejada... Pode ser... Porque, veja, se ela não tivesse sido esquartejada, não. Se ela não tivesse esquartejado. pode ser que a tese da defesa de violenta emoção, que é um homicídio privilegiado, tá? É um homicídio privilegiado, existe uma redução significativa de pena. Pode ser que o jurado fosse mais simpático à tese da defesa. Ou seja, esquartejamento, Porque, veja... ele dá mais fermento para o homicídio ser mais forte, é isso? Ele impacta de forma Apesar de não tal ter que dados ele faz com que eu feche os meus ouvidos para uma tese extremamente favorável para a ré. Ele fecha meus ouvidos. Apesar de tirar essas qualificadoras. Não fechou. Veja que, como jurado... É danado. Bom, jurado, para mim, eu prefiro muito mais um julgamento feito por um jurado... Do que por um juiz? em muitos casos. Muitos casos. Você acha que tudo deveria ser jurado no Brasil? Não. Não, estou falando homicídio. Homicídio. Não acredito que não acredito. O crime de homicídio é um crime especial, peculiar. Veja, alguma vez nós falamos ou nós assistimos um true crime sobre roubo? Sobre roubo? Já fiz. Um furto, aquele furto ao Banco Central. Já fiz um que foi interessante, do túnel do Banco do Brasil. Foi interessante. Mas de quantos homicídios? De 314, não, realmente. Por quê? Porque envolve relações humanas. Porque Total. envolve É o mais sentimentos. humano de todos. É o mais humano. Por isso que quem tem que decidir é alguém como eu, que vive as minhas emoções. E homicídio tem uma coisa que você falou, é um crime de emoção. Não é latrocínio. Não. Que eu queria roubar e te matei porque eu não consegui... Não. Olha, eu já fiz não sei quantos casos. Não tem nenhum que foi ao acaso. As ligações, a motivação e a ligação são fortes. Posso te dizer uma coisa, Beto? Quando eu ingressei no Ministério Público, eu fiz o meu primeiro júri ainda substituta, em Itaporanga, né? Até um dia, se a gente puder conversar sobre as coisas interessantes do júri, as peculiaridades, né? Eu era uma promotora de justiça vinda de fora e o advogado era da cidade. O advogado leva uma vantagem enorme ali. Sim. Né? Numa cidade pequenininha, com certeza. São Paulo, não. São Paulo, não. Campinas, não. São José dos Campos, não. Sorocaba, não. Mas numa cidade pequenininha, às vezes o advogado é o vereador. Não que isso... Veja, eu falei vereador, mas é o dono do açougue também. Né? É vizinho do jurado. Os jurados conhecem o local do crime. Eles conhecem, eles sabem onde o crime aconteceu. Ali você Agora, pense bem. Nós estamos na Barra Funda. Sim. Né? Um jurado meu pode ser de Itaquera, o outro da Lapa, o outro de Santo Amaro, o outro de Santana, e o crime aconteceu no Jardim Ângela. Pô, eu nem sei onde que é. Solange Beretta. Eu estava no Rio de Janeiro, vendo a audiência do legista do Henri Borel. Estava sentado, aí senta um menino do meu lado e fala assim, aquele lá é o quê? Eu falei, aquele é o advogado de defesa. E aquele ali, aquela ali? Eu falei, aquela quem? Aquele que está no telão é quem? Eu falei, é o Jairinho. Jairinho, Jairinho, o que é Jairinho? Quem é Jairinho? Eu falei, do Henri Borel. Ele falou, quem é Henri Borel? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, num caso midiático. Num caso que tomou e toma qualquer coisa. O menino, eu falei, mas você é do Rio de Janeiro? Ele falou, sou. E você está vivendo onde? Em Marte há quantos anos, né? Você está vendo como dá para ter jurado que realmente não sabe de nada? Não sabe de nada? Na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso não acontece numa cidade pequenininha. Porque lá você sabe de tudo, imagina. Quer ver o que mais? O jurado sabe se o comportamento... Ele vai julgar.
né? Se a vítima era uma pessoa super legal, ele sabe. Mas se a vítima era uma encrenqueira, ele sabe também. Se o réu era um pai de família fantástico, uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora, ele sabe. Mas se o cara era um pinguço que vivia no bar do seu Zé, enchendo a cara e batia na mulher, ele sabe também. Veja, ele sabe. E daí você fala assim, meu Deus, mas é ele que vai julgar? Será que ele tem imparcialidade? Claro que ele tem. Ele está julgando a pessoa que é próxima dele. Sim. Isso vai se perdendo, né? Quando as cidades vão ficando maiores, né? Mas não totalmente, né? Eu já peguei caso em que um jurado conhecia e na hora que ele foi sorteado, ele falou, mas eu conheço o caso. Aconteceu do lado da minha casa e eu assisti. Não dá. Aí não pode, né? Não dá. Né? Entendeu? Mas jurado é inteligente. Então, o que os jurados decidiram no caso da Elise? Que ela matou, que o motivo não era fútil, que ela não usou, né? Ela não agiu mediante meio cruel, né? Não utilizou um meio cruel para a consecução do crime, mas que ela se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ela aguardou ele entrar. Ela estava com raiva, ela estava brava, ela estava pau da vida, ela estava sendo traída, ela estava sendo deixada de lado. Ia acontecer com ela uma mulher. Veja, olha, isso eu estou falando da narrativa, eu não estou fazendo a defesa. Uma mulher que sofreu tanto, que foi estuprada, que acabaram com a vida dela. Ele usava ela, ele estava chamando ela de prostituta, ela era mãe do filho. Eles aceitaram tudo isso da Elise. Eles aceitaram. Por que chegou a pena que chegou? Porque o juiz pesou a mão na hora. Então não é por conta dos jurados, é por conta da Sim, porque como é que fala? Dosimetria da pena? Exatamente. Quem da faz aplicação isso da pena, é o né? juiz. É o juiz da aplicação. Independente de qual foi a resposta do jurado. Não, independente não. Ele não pode reconhecer, por exemplo... Não, tirando, ele não pode reconhecer essas qualificadoras porque os jurados tiraram. Exatamente, ele não pode. Mas ele pode falar da personalidade, da conduta social, das consequências... Tem muito juiz que faz tábula rasa disso, né? A Elise, o que ela não pode fazer? Ela pode beber? Não consta nada que ela não possa beber. Pode beber álcool? Pode. Por que não? Eu não sei quais são as condições facultativas, eu não li. Porque o livramento condicional pode ser diferente para cada pessoa? Não, porque o juiz pode... Ele pode, na verdade... colocar algumas condições... A mais. Entendeu? A mais, ele pode colocar algumas Como, condições. por exemplo, você tem que ir no Alcoólicos Anônimos se você for alcoólatra. Por exemplo, no caso dela, frequentar... fazer terapia. Obrigatoriamente. Agora, se ela está... Quando uma pessoa está em nível... Eu acho que deve ser a mesma coisa, se não fosse, você completa. Em livramento condicional e ela está assediada numa cidade, ela pode sair dessa cidade? Ela comunica ao juiz, ela pode mudar. Mas ela pode passar um fim de semana em Santos? Ela pode pedir autorização. Então, Veja, o fato de ela estar em Santos não significa... Eu não sei o que aconteceu. Se ela tem ou não essa autorização. Eu não sei o que aconteceu. E se ela não tiver pedido? Aí é uma falta. E a falta faz ela voltar? Não, automaticamente. Só um crime. Vamos supor. Ela tem familiares lá em Chupinzinho, não tem? Tem. Tem a tia. Tem uma tia que... A avó faleceu, né? Eu acho que faleceu, não sei. Tem a tia. A tia sofre um tia acidente. Rose. A tia Rose sofre um acidente e ela corre para lá. E isso ocorre no sábado de manhã. Como é que ela vai pedir autorização judicial para isso? O juiz não tem juiz de plantão para execução penal. Certo? Ela vai, ela faz, ela volta e ela comunica. Olha, aconteceu isso, e eu tive que ir, a prova está aqui e eu fui. Entendeu? Se ela precisar ver o mar, é uma boa... Porque eu acho que foi mais ou menos o que ela falou, por isso que ela vai para Santos. Não. Se ela pediu autorização, por que não? Se não pediu. Eu acho que o juiz vai avaliar.
não necessariamente vai ser revogado, não. Porque estão saindo várias Não. saem várias gravações Agora, é claro, dela. né? Que eu acho o que eu acho sacanagem aqui é quem grava ela. Parece que tem gente que fala, mas ela sabe que está sendo gravada. Eu falo, então ela é uma narcísica mesmo. Daí a gente volta eu vou mudando de visão de novo. Mas que a gente estava conversando disso ontem, inclusive. Eu acho de verdade uma sacanagem gravar o que a pessoa está falando. Seja nós dois conversando, seja Elis Matsunaga, seja qualquer um. Eu acho que é uma traição de quem faz isso. É uma super, mas eu acho que Elis Matsunaga, ela devia estar super ligada. Ela devia entrar, virar máfia, sabe? A gente só vai conversar pelado na piscina. Porque mas sabe o que para deixar o celular de fora. Daí vai muito, né? Quem é a Elise, né? O que ela passa? Ela diz, eu quero a reaproximação com a minha filha, e faz isso. Eu quero poder ser mãe. Eu quero... Então, o discurso dela estava bonito de saída, né? Estava lindo. Foi ser Uber. Que nem é Uber, nossa, desculpa. Que o pessoal fala, não é Uber. Você motorista de aplicativo. Pronto. Ou seja, ela não está querendo ser celebridade Pronto. lá numa cidade do interior. O que esse comportamento, né, que a gente viu aí... Porque quando falaram do Uber, eu falei, gente, qual é o problema de ela ser Uber? Eu pegava Uber. Você pegaria com ela? Com certeza. Muito. Quase que eu fui lá para Franca e fiquei fazendo chamada. Para ver se ela aparecia. Não teria nenhum problema, nenhum mesmo. Bom, pera um pouquinho. Até porque eu acho tão interessante as pessoas falarem isso, né? E eles põem uma credibilidade na checagem dos antecedentes de quem esses serviços de aplicativo faz. Sim. Que será? Eu já entrei em muito carro que, sinceramente, eu tive medo. Que o aplicativo dela, que não é Uber, eu não lembro o nome qualquer, ele não exige a antecedente criminal, até porque ele acha que a pessoa precisa se ressocializar. Então, ele incentiva, inclusive, que o motorista, que a pessoa trabalhe. Uhum. É que é óbvio, jamais entraria no carro do serial killer Soroca, o que matava gay. Nenhum. Óbvio. Não, mas nem eu, pessoas, que não sou gay, não entraria. Porque além de tudo, poderia ser um objeto do maníaco do parque, não ia querer entrar, mas eu não sou objeto de desejo dele. Mas no caso ali da Elise, eu não vejo... É porque as pessoas também elas querem o quê? Que a pessoa fique pro resto da vida presa socialmente, né? Uhum. E moralmente. Aí veio a discussão também que ela... porque você viu que ela quer matar bicho? Eu falo, gente, caçar é uma... Eu não sou a favor de matar bicho de jeito nenhum. Nem eu. Mas de jeito nenhum. Claro, gente, eu sou carnívoro, eu como, eu adoro carne e vou continuar comendo. Mas eu não vou olhar mato nos olhos de nenhum, mas pode ser... Eu não saio, eu não vou caçar. Pode ser a galinha que está no galinheiro. Eu não vou comer. Eu também não. Também não. Mas assim, o boi que eu não vi, e eu sou carnívoro. É a coisificação, né? Dentro da selva, o bicho mata para comer. Sim. Porque nós precisamos da proteína, eu preciso dessa proteína. Então, não estou sendo hipócrita. Vai falar, mas você usa essa parte de couro. Sim, mas se você matou o boi, eu sou a favor que você use ele inteiro, para até dignificar a morte dele. Agora, no caso dela, a caça, eu falei, gente, mas caça é um esporte que... Então, ninguém vai mais gostar de europeu daqui a pouco, porque o que os europeus caçam... Americano, todo mundo caça. Argentino. Então, se você gosta do The Crown, da série da... Não goste mais da monarquia. Eu, por exemplo, meu Deus... que eles matam por prazer. Tem muitos que assim, fica tirando... eu jamais faria Depois eles isso. mostram até eles fazendo churrasco, até para dar uma coisa, né? Faz aquelas cabeças. Mas isso, primeiro, é de cada um. Só que tem uma coisa que me deixou desconfortável. Okay. Aquela cena dela falando. Sabe? Não é o matar, é o como ela fala. Sabe? Com uma certa... Empáfia. Mas ela tem empáfia. Isso é Elis Matsunaga. Exatamente. Aí se fosse a Suzana, ela fala assim, eu acho tão bonita a zebrinha, né? Ela vai mais pra criancinha. Eles criam, eles têm as suas formas de ser. Eles são eles, né? E como todo mundo é gozado, né? A gente sempre quer que o outro se comporte de acordo com aquilo que nós faríamos, que todo mundo que estava comprando a ideia da Elise, de estar em busca da filha,
de fazer o documentário da Netflix pela filha, da carta que ela... De ficar chorando da o tempo carta que ela todo. pôs no livro do Ulisses, que ela mandou para ele poder publicar, uma carta bonita, bem escrita, para a filha. Quando você vê a pessoa que faz de tudo pela filha, comendo Japão, se fosse ela, não faria. Eu amo comida culinária japonesa, amo, mas eu, se fosse ela, jamais apareceria em público comendo um sushi. Por quê? Ela matou um japonês, um oriental, né? Um brasileiro, mas um oriental. Não pega bem. Anda com vontade de tirar uma foto assim, ela dando uma mordida ali no sushi. Sabe o que eu falei, minha eu mãe acho que de Deus. esse controle, né, parece que não faz parte dela, né? Porque e ela tem que tomar cuidado, porque ela tá numa vitrine ela tá exposta. com as pessoas do convívio dela botando a foto na janela. Ela está exposta. E sabe o que eu penso? Por exemplo, existem tantos casos, tantas Elises já julgadas. É a minoria. Realmente, eu acho que de todos os júris que eu fiz em 20 anos, eu creio que eu fiz de 4 mulheres. E eu fiz muito júri. Que matou o marido? Né? Mas a gente hoje vê mais, né? Inclusive, quando eu ingressei no Ministério Público, o pessoal fala assim: não cresceu o número de feminicídios, sempre teve. Não é verdade. Não é verdade. Eu não tenho estatística, tá? Não tenho. Eu estou falando pelo que eu via no meu dia a dia. Sabe quais eram os homicídios quando eu fui promovida para Barueri? Briga de bar, briga por causa de tráfico de droga. Mas, desculpa, você está dizendo que não aumentou o feminicídio? Claro que aumentou. Bom, não, tá bom. Então também Aumentou. Não, porque saíram os números aumentou agora. Baramente. Eu não entendo o porquê. Veja, quando eu vim para São Paulo, tá? Eu fiquei 10 anos em Barueri, vim para São Paulo, fiquei mais 10 anos. Logo que eu cheguei, tinha muita guerra no tráfico, muita morte no tráfico, muita discussão em bar, meu Deus, eu até ontem falei com a Roberta. Eu falei, Roberta, nossa produtora. Isso. Aqui, como o homem não pode ser chamado de corno, né? Eu acho que vira vira uma chave. É o gatilho. É um gatilho. Eu acho que pode xingar a mãe do fulano. Não tem problema. Pode dizer que ele... Qualquer coisa, mas se você chamar um homem de corno, o que eu peguei de caso... Meu Deus, gente... Sejam que nem nós, mulheres, né? É verdade, corno. Tchau, então. Arrumou outra, tchau. Não, mas chamar um homem de corno porque fere a virilidade, a honra. Oi. Quer dizer, e o gozado é que esse homem ele faz questão de espalhar isso. Quer dizer, ele não só faz questão de matar quem o chamou de corno, como espalhar. Porque, a partir do momento que ele mata, a polícia vai saber, a justiça vai saber, né? Mais gente vai saber que ele foi traído. Em vez dele, se ele ficar quieto, ele, né, deixa aquilo um pouco mais reservado. É impressionante. E isso tinha muito homicídio por conta corno. De corno. Ninguém quer ser corno. Agora, então, no caso dela... Eu vou pôr a da Elise, vou pôr uma pergunta que o Ulisses Campbell mandou pra gente. Beto do céu, como eu queria estar aí nesse tricô sobre True Crime, sobre Elise Matsunaga, mas infelizmente compromissos profissionais me impediram. Eu conheci a Solange na sua casa, eu achei assim uma profissional fora de série, um verdadeiro manancial de informações para quem pesquisa sobre crimes reais como eu. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para ela, uma pergunta que eu acho que está assim na cabeça de todo mundo que acompanha a jornada da Elise Matsunaga fora da cadeia. A Elise, ela foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por ter usado um atestado de antecedente criminal falso. Aí, eu conversei com o Luciano Santoro, advogado da Elise, um advogado brilhante, diga-se de passagem, e ele me falou que a Elise nem precisaria usar um atestado falso,
Porque se ela precisasse de um documento, ele próprio conseguiria na justiça um atestado de antecedentes criminais verdadeiro para Elise. Porque, segundo ele, a Elise, o processo penal da Elise, o processo que condenou ela a 19 anos, que depois essa pena foi reduzida para 16, esse processo não está tramitado em julgado. Parece que ele ainda está sob recursos em instâncias superiores no STJ. Aí eu queria saber da Solange o seguinte: é possível realmente se conseguir um atestado de antecedentes criminais verdadeiro, legítimo para Elise, uma vez que ela já cumpre pena há mais de 10 anos, faltam inclusive apenas 5 anos para ela ficar totalmente quite com a justiça? Eu também queria aproveitar e fazer também uma pergunta. Eu acho que a Solange vai falar sobre isso, mas eu queria deixar registrado aqui também que eu queria muito entender qual a diferença do livramento condicional para o regime aberto. Porque eu li ali, as regras são muito parecidas, né? Aquela coisa de estar em casa antes das 8 da noite, não beber bebida alcoólica fora de casa, não sair da sua cidade de domicílio. Eu vi ali que as regras do livramento condicional são as mesmas do regime aberto. O Luciano Santoro também me falou, vou aproveitar aqui para jogar um pouco aí de pimenta nessa discussão, ele me falou que ele tinha pedido para Elise Matsunaga esperar o regime aberto, não sair no livramento condicional. Mas ela não quis, ela disse, não, eu quero sair agora no livramento condicional. Por isso que eu queria meio que saber aí qual é a diferença de um para o outro. Eu queria que você explicasse assim, de uma forma simplificada, para o leigo entender. Obrigado, Solange, obrigado, Beto, saudade, beijo para todo mundo. A gente estava ouvindo em delay a pergunta e eu estava comendo chocolate, por isso que eu saí correndo. O Ulisses, você ouviu a pergunta? Ouvi. E tem as duas que eu acho que a história que o Luciano tinha falado, que a Elise não quis esperar. Sim, porque ela não quis esperar mais um ano, né? E ele explicou para ela as implicações da aceitação, né, do livramento condicional, o ingresso dela no livramento condicional ou no regime aberto. E ela disse que não aguentava mais ficar presa e que ela, então, preferiria encarar o livramento condicional. E ele falou, disse ele para mim que explicou, né, para ela. Agora, porque o que acontece? A Elise foi envolvida agora num crime, porque falsificação é um crime que poderia tirar o livramento condicional dela, não? Sim. Sim, se ela for condenada. E a justificativa mais ou menos dada porque ela precisava de antecedentes criminais. Eu não sei, aí que tá, né? É aquilo que eu sempre te falo. Pra você pôr aqui. É sempre o que eu falo. Eu só emito opinião sobre aquilo que eu vi, né? Então, que nem... ela não teve autorização para ir para a praia. Não sei, eu não vi o processo de execução dela. Ela descumpriu as condições. Eu não vi a decisão que concedeu o livramento condicional dela. Quais são essas outras obrigações que não são as obrigações, né, que não são as condições obrigatórias, e sim facultativas? Não sei, né? Porque o juiz pode incluir, de acordo, caso a caso. Veja, apesar de não ser um cumprimento de pena, né, na verdade é uma antecipação da liberdade, o livramento condicional, mas ele pode, caso a caso, entender que essa ou aquela pessoa deva cumprir com mais outras obrigações. Eu não sei, né, quais foram. Então, dizer que ela descumpriu, né, dizer que ela usou documento falso, e daí nós vamos ter que analisar o que é o uso de documento falso, né? O que é documento? Veja, aquele documento tem força de enganar alguém, né? Porque a coisa que vamos supor, se eu pegar aqui agora um papel, eu não estou aqui dizendo que ela não praticou um crime. Isso é muito difícil, né? A gente às vezes fala alguma coisa, as pessoas entendem outra. Mas vamos supor, se eu fizer um desenho bem bonitinho aqui de uma nota de R$100,
né? Isso é falsificação de moeda. Mas que está na cara que aquilo não é uma moeda. Eu pratiquei o crime ou não? Você tentou passar a moeda para frente? Sim, passei, está aqui, ó. Mas é aquele assim, sabe? Eu fiz aquela mulherzinha que fica aqui. Não, eu sou idiota. Sabe aquela mulherzinha? Daí eu fiz assim, mais bonitinha. Até um tava coração. Tava na cara que é uma falsificação grosseira. Uma falsificação É um grosseira. crime, você falsificou. Há entendimento que não. Porque se é tão grosseiro a ponto de ficar evidente, tem que ser uma cópia que permita que eu utilize aquele documento como um documento verdadeiro. Eu não sei qual vai ser. Se ela usou, eu não sei qual vai ser a argumentação da defesa, porque ela vai ter que ser defendida por um advogado. Certo? Sim, o próprio Luciano que eu li, ele fala que tem que provar que ela que fez, não é isso? Não? Uma coisa é falsificar, outra coisa é fazer uso de um documento sabidamente falso. Então, você falsifica, me entrega e eu uso. Eu vou praticar um crime e você vai praticar outro. Você vai praticar o crime de falsidade, da falsificação, e eu do uso de documento falso. Tá? Cada qual com o seu delito. Mas o que eu te digo... vamos ver qual é a idoneidade daquela falsificação? Vamos, já me perdi. Veja, normalmente quando a gente vai no supermercado, fico tão irritada com isso, eu vou dar uma de Beto, né? Que eles pegam meus R$50 e ficam. Mas tá um certo, né? Sim, mas é irritante, né? Você fala assim, pau, né? Então eu vou pegar o teu também quando você der para mim e vou ficar assim. Na Argentina tá mais ou menos assim. Ninguém mais acredita em nada. Se a caixa pegar assim, olhar e falar, isso aqui é falso. Sabe dinheirinho? Dinheirinho. Sim. Dinheirinho falso. Mas você não sabe. De brinquedo. Tá? Quando usa... do banco imobiliário. Tá. Daquele tipo. Mas eu tento imitar. Né? A jurisprudência entende que, naquele caso, você não está fazendo uso de moeda falsa. Por quê? Porque aquilo aí não é uma moeda falsa. Para ser falsa, ela tem que enganar. Senão ela não é falsa. Mas se ela usou um documento falso para enganar uma pessoa para poder entrar no condomínio... Vamos ver que documento foi esse? Vamos ver como foi. Quem é que não conhece a Elise, hein? E a pergunta dele, realmente, se ela puxasse a capivara dela, os antecedentes, não apareceria? Olha, essa informação que ele deu, eu vou te dizer o seguinte, eu sempre que pedi folha de antecedentes, nos processos em que eu atuei, aparece tudo que existe. Eu não sei, eu não posso te dar essa resposta. Se a Elise hoje for num poupa-tempo e pedir uma folha de antecedentes, não vai constar esse processo, porque ainda não transitou em julgado, se o doutor Luciano disse isso. Pode ser. Pode ser. Mas... Posso te dar uma outra justificativa? Aí vai depender do juiz, né? Quando eu falei para você que a conduta quem não tem conhece que se amoldar, Elise Matsunaga, estamos há quase 2 horas e 40 minutos falando dela. Lembra que eu disse que aqui eu tenho o modelo e a conduta tem que se encaixar, né? Sim. Lembra que eu disse que existem normas que falam que você pode praticar a conduta e se encaixar, mas ela não fica, ela escorrega porque não é ilícita? Né? Lembra que eu falei do estado de necessidade? Vamos esquece a Elise, né? Porque a Elise é um personagem, né? Vamos supor que o seu José, pai de família, precisa trabalhar e ninguém dá e ele consegue um atestado, né, uma folha de antecedentes, um atestado de antecedentes, dizendo que ele não tem nenhum antecedente, para ele trabalhar de pedreiro de sol a sol, pegando um trem lotado, mais metrô, ônibus e andando a pé, para ganhar um salário mínimo. Será que o juiz que for julgar o seu José... vai levar isso em conta? Não vai dizer que ele agiu em estado de necessidade?
Você Não contou aí que sei. tem gente que vende até um negócio aí de prova de emprego para quem vai sair. O quê? Nossa. Então, Não sei. Aí você tem o julgamento feito pelo juiz. Né? Agora, espera um pouco. Vender, daí eu estou comercializando. Sim. Será que aquele que se utiliza dessa falsificação para ganhar, porque o outro precisa daquela prova de promessa de emprego para poder sair e efetivamente trabalhar e sustentar? São relações humanas. Quando dizem assim, poxa, mas o juiz A falou isso. Num outro caso igualzinho, eu falo, não tem caso igualzinho. ele tem que levar coeficientes individuais de cada um. De cada um. ali. E do juiz.